Olá galera, tudo bem? Meu nome é Jean Correia. Hoje nós preparamos uma pauta interessante que tem se falado muito, que é a questão dos direitos humanos. Até que ponto temos liberdade, direitos e individualidade garantidos aí pela lei no dia a dia? E para falar sobre esse tema, que é bem interessante, outros temas que nós separamos, nós convidamos a jornalista da Rádio CBN, Carol Bertolini, e também o polêmico, meu amigo, Fábio Duarte, pré-candidato a vereador na cidade de Santos pelo partido PTN, militar, né, da reserva. Obrigado, viu, Duarte? Eu acho que todo mundo já viu o que aconteceu aí nesses últimos dias, né, que foi o caso da boate lá em Orlando, né, o caso da boate gay, que infelizmente morreram 50 pessoas, né? Independente de gênero ou de opção sexual, morreram 50 pessoas. Outra coisa é o estupro, né, da garota lá no Rio de Janeiro, 33 homens. E as políticas, quais são as políticas que nós temos aí definidas para as pessoas, para os homens, para as mulheres, nós como cidadãos? O papel da política é muito importante, né? Em todas as decisões, tudo que acontece na nossa vida, quem media é a política, são as leis, o que é elaborado para transformar as situações, os acontecimentos da sociedade. Outra coisa importante é o artigo 5º da Constituição de 88, né, que a gente nunca pode esquecer desse artigo, que é o que norteia aí toda a vida, né, que diz assim: a lei pode obrigar ou proibir determinado ato, né? E o direito de uma pessoa não pode ser violado pela vontade de outra pessoa. No dizer popular, o meu direito começa quando termina o direito do outro, ou o meu direito termina quando começa o direito do outro. Você acredita que existe igualdade de gênero, Carol? A minha opinião, ela se baseia no que de fato acontece no mundo, né? Infelizmente, o que a gente vê acontecendo por aí, o que a gente vê no noticiário, o que a gente vê na casa do vizinho, o que a gente vê acontecendo com a gente, com a nossa filha, com a nossa mãe, é bem diferente do que acontece com mulheres e o que acontece com os homens, né? A maneira que a gente precisa se colocar, se comportar, né, se apresentar socialmente, a cobrança para as mulheres, ela é bastante diferenciada da cobrança que é feita para os homens. Uma atitude de um homem, ela é vista de uma forma por ele ser um homem, e a mesma atitude tomada por uma mulher, por ser uma mulher, ela não é vista da mesma forma, ela não é aceita da mesma maneira. E aí a gente, observando os noticiários, observando o que acontece na sociedade, acho que a gente não precisa duvidar muito de que realmente não existe igualdade de gêneros nessa sociedade que a gente vive. Veja bem, se fôssemos iguais na parte de gênero, acho que homem e mulher nascia tudo igual mesmo. Então já nasce-se diferente, tem-se tratamentos diferentes e os pais criam as crianças diferentemente. Sim. Então já nasce daí a ideia de diferenciamento de gênero, mas eu acho que em alguns casos tem que ser procurado igualar o emprego tem que ganhar a mesma coisa. Se falando na parte de trabalho, homem e mulher, tem que ganhar a mesma coisa. E até pelas funções, pelas né? funções, eu acho que diferencia muito algumas coisas, até no trabalho. A mulher tem um licenciamento. Se fosse falar assim, igualdade total, nós falaremos de que no tempo que ela fosse ter neném, bebê, nós também pararíamos, nós somos pais. Então não é assim, cada um tem seus direitos diferenciados, até porque o nosso corpo é diferenciado, já mostra, é natural, a natureza já nos diferencia. Mas alguns temas tem que ser lutar e buscar igualdades. Eu acho que também a questão da igualdade de gênero seria aplicado às questões de trabalho, né? Uma pessoa que trabalha, que é uma diretora de uma grande empresa, e um diretor também de uma grande empresa, será que ambos têm os mesmos salários, né? Eu, assim, percebendo pelos lugares que eu trabalhei, passa despercebido, né? Porque vira uma coisa cultural. Teve o caso de um filme onde ela se posicionou e a atriz falou: eu quero receber a mesma coisa que o meu colega que está fazendo o mesmo filme que eu, as mesmas cenas
comigo, trabalhando tanto quanto eu, recebe. E aí houve todo um rebuliço para que ela pudesse ser valorizada igualmente ao homem. Quando está definido um cargo, tem que ser respeitado aquele cargo, aquele valor daquele cargo. O problema é quando isso não está estipulado. E não estando estipulado, você dá a condição para que o ofertor do emprego simplesmente faça a oferta que ele acha que deve. E nesse sentido, as mulheres acabam sendo muito prejudicadas. Também queria falar sobre o estupro, né, coletivo que teve no Rio de Janeiro. Foram 33 homens, né, que violentaram aquela garota menor de idade. E quem se manifestou sobre esse tema, né, todo mundo já sabe, foi a vice-presidente do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que ela escreveu uma carta aberta para a sociedade falando: é inadmissível, inaceitável e insuportável ter que conviver sequer com a ideia de violência contra a mulher, em nível tão assustador, hediondo e degradante. Não é a vítima que é apenas violentada, é cada ser humano capaz de ver no outro a sua própria identidade. Isso é forte porque eu acho que essa carta aberta dela não me dá a entender que é só no caso da mulher, é na questão da individualidade do ser humano, né? Você não pode pensar, não, uma mulher foi estuprada por 33 homens. Na balada de Orlando, foram 50 pessoas que morreram. E eu queria começar a questão do estupro. O que você acha, o que você entende, como que você viu essa situação? Carol, você como mulher, como jornalista e como cidadã. Quando a gente fala desse assunto, a gente logo levanta a questão dos 33 homens, né? Da quantidade de homens que teriam violentado essa menina. Nesse caso deste estupro em específico, eu particularmente, na minha visão, não importa muito essa quantidade, esse número, né, de homens que teriam estuprado essa menina. Na verdade, dentro de toda essa história, o que mais me chocou foi de fato o julgamento social sobre quem era a vítima. E isso é uma coisa que eu acho que a gente comete um erro muito grande quando a gente começa a achar, né, que pode justificar uma atitude violenta, abusiva. Mas você diz isso por conta, só para vocês entenderem, por conta do histórico dela, porque ela era usuária de drogas, por conta toda essa... julgamento social, por sobre o perfil dessa menina, né, por sobre o perfil dessa vítima, como se fosse um tipo de justificativa para aquela ação que aconteceu. O histórico da menina, ela poderia ser traficante, ela poderia ser prostituta e ninguém teria o direito de estuprá-la. Isso nunca é inaceitável, inadmissível e tem que ser punido exemplarmente. E você acredita que deveria ter pena de morte em caso de estupro ou castração química? O que eu acho, que eu penso, mas pra mim era um show de terror, ou domingo às 10 da manhã, enforcamento em praça pública ou empalamento na Praça Independência. Tratar humano. Quem é humano? Eu desconheço um ser humano que pratica uma barbaridade dessa. A sociedade tem que dar uma resposta exemplar. E não é nenhum tipo de tratamento. E não é nenhum tipo de tratamento humano. Porque eles não são humanos. Porque para mim é o crime mais hediondo que existe. Bom, eu particularmente não acho que deveria ter pena de morte nem para casos de estupro, nem para qualquer outro caso. Vou explicar por que eu penso isso, utilizando inclusive o tema que a gente está tocando, que é a questão do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Nesse caso, muitas pessoas podem estar envolvidas, a gente não sabe. Quem de fato sabe o que aconteceu ali são as pessoas que participaram naquele momento, a vítima e os estupradores. A gente, infelizmente, não tem uma condição de ter certeza absoluta sobre os fatos, sobre aquilo que realmente aconteceu. Existe uma investigação que pode descobrir coisas e
pode também não descobrir outras. Existem pessoas em diversos casos, em diversas situações que são acusadas e a gente precisa comprovar que ela de fato cometeu aquele ato, né, criminoso, enfim. Muitas vezes acontece, e a gente sabe disso, de pessoas que são condenadas e estão na cadeia ou são condenadas socialmente por aquilo que não cometeram. Se ela vai presa, você tem até descobrindo a inocência dela, você tem até uma forma de remediar a situação, pagando algum tipo de indenização, enfim. A partir do momento que você tira a vida dessa pessoa, você não tem mais condição de trazer ela de volta. E você tirou, de fato, a vida de um inocente. É um crime como qualquer outro. Porque qualquer pessoa inocente que tome um tiro, que morra, da forma que for, por aí afora, isso é um crime, isso não é certo. E aí, tirar a minha vida, tirar a vida do cidadão, não amanhã ou depois descobrindo a inocência, você não tem condição de trazê-la de volta, né? Então, eu acho que se iguala muito ao crime. Você não pode tirar a vida de outra pessoa. A castração química, por sua vez, você também acaba roubando a libido dessa pessoa. E se o cara não foi o estuprador? Ninguém vai fazer um ato sem ter prova absoluta, um flagrante delito ou prova realmente. Aí nós entraríamos na outra parte, da punição. A grande questão que está em jogo é você generalizar, né, todos esses crimes e talvez um inocente ou outro pagar, mas também a grande questão é de como lidar com esses casos pontuais, de fato, né? Por exemplo, a gente pode ver nesse caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Se você for conversar com esses meninos, por exemplo, aquele que foi o primeiro que apareceu lá, foi prestar depoimento, sorrindo, feliz, estão mais famoso que a Dilma. Então, quer dizer, essas pessoas, elas já se desprenderam, na cabeça delas, o que elas fizeram, não é que elas estão fugindo da responsabilidade, é que na cabeça delas, elas não cometeram um estupro, por conta do quê? De uma cultura que julga o perfil da vítima, que quer saber se essa vítima, com quantos homens ela já dormiu, então é uma situação muito complicada, e mudando essa cultura, a gente consegue mudar o comportamento das pessoas, trazer mais consciência para a vida delas. Será que as leis precisam ser modificadas? A nossa Constituição de 88, ela vale para hoje, 2016? Eu acho que realmente tem que ser pontual na Constituição, tem que ser modificado algumas coisas. E isso é óbvio, a sociedade já está de saco cheio, falando português correto, saco cheio de tanta leviandade, de tanta coisa que está acontecendo. Você morre por um celular, seu filho morre de 14 anos por um celular, e você não se sente protegido por uma polícia que está acuada, de mãos atadas. E falo, o problema maior foi que pessoas do bem não entram na política, pessoas do bem se pessoas do bem não votam, pessoas do bem não são candidatas. É isso que está precisando. A política precisa de pessoas de bem. E falo, o que aconteceu com o Brasil nessa década perdida foi que deram todos os direitos, mas não veio a educação primeiro. Ou anda em paralelo ou ela chega primeiro. O mais interessante é a participação popular, porque nós, como população, também temos que decidir o que é importante para a gente, né? O que você acha? O problema é que a gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas não estão muito acostumadas a se atualizarem sobre os temas e principalmente a se aprofundarem nos temas. Então as opiniões populares, infelizmente, hoje em dia são muito superficiais e não representam de fato o que pode ser uma solução. Né? Não é nem a questão da maioria, é o que pode vir a ser uma solução. E a partir do momento que a gente consegue culturalmente mudar o pensamento, né? Fazer que, por exemplo, algo que meu próprio pai sempre falou para mim, o hábito da leitura, né? A gente buscar a informação. A gente não tem esse ímpeto. Por quê? Porque as coisas já vêm prontas, mastigadas, então é mais fácil você ligar a televisão e só ouvir enquanto você come pipoca ou mexe no celular, do que você largar tudo e se concentrar, procurar aquela informação e não apenas ter aquela informação, como tirar a sua própria opinião sobre aquilo que foi tratado. E para encerrar o programa de hoje, foi um programa muito interessante, modéstia à parte, gostei, espero que vocês tenham gostado também. O que vocês acham? Foi interessante? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Até para a gente levantar
um outro tema e dar uma sequência, né, Duarte? Obrigado, Jean, por ter esse convite da participação. Eu que agradeço. Obrigado a Carol por estar com ideias conflitantes. Eu acho que é isso aí. Aí temos que ter esse debate de forma sadia, cada um buscando defender a sua forma de pensamento, mas sempre buscando um denominador. Bom, quem agradece sou eu, na verdade. Acho muito importante a gente debater, seja qual assunto for, e inclusive essa questão de colocar aspectos divergentes. Esse é o tipo de discussão que faz com que a nossa sociedade evolua, é muito válida e ela é muito necessária também. Se tiver dúvida, pergunta, tem a fanpage, tá? Tem o canal no YouTube, Jean Correia. Espero que vocês tenham gostado.